Não é mais segredo para ninguém que sepulturas à prova de radiação estão sendo construídas. Parece que algum evento radioativo em massa está sendo aguardado no mundo inteiro. Pois agora você vai ver o pior desastre radioativo que já aconteceu no Brasil: o brilho azul da morte. Desastre radioativo de Goiânia, o Césio 137, e muitas pessoas vitimadas. O brilho da morte. O vazamento do material Césio 137, em 1987, foi considerado um dos maiores desastres radiológicos da história. Mas o que causou o acidente com o Césio 137 no Brasil, em Goiânia? Foi um desastre radioativo assustador, o pior da América do Sul, e ocorreu após 2 catadores de lixo entrarem em contato com uma porção de cloreto de césio, o Césio 137. O componente químico ficava dentro de um aparelho de tratamento de câncer, que estava em uma clínica abandonada na capital de Goiás. Foram necessários apenas 16 dias para que o brilho da morte, como a substância ficou popularmente conhecida, matasse 4 pessoas e contaminasse centenas. O acidente atingiu tantas pessoas porque aconteceu em uma zona urbana, explica Alfredo Tranjão, presidente das Indústrias Nucleares do Brasil. Considerado um dos maiores desastres radiológicos da história, ele é tido como uma referência mundial pela Agência Internacional de Energia Atômica, quando se fala em intervenção para futuros acidentes. A história começa em 1985, quando um instituto de tratamento de câncer desativa sua unidade de Goiânia. Quase todos os equipamentos foram levados, mas uma máquina de teleterapia, espécie de radioterapia, é deixada para trás. O aparelho usava cloreto de césio em pó como fonte de energia. Em setembro de 1987, o aparelho chama a atenção de 2 catadores de lixo. Pensando em vender as peças, eles a levam para casa, desmontam-na e entram em contato com uma cápsula de Césio 137. Em 2 dias, já começam os sintomas, com náuseas, vômitos e mal-estar entre as vítimas. O dono de um ferro velho compra a máquina e manda 2 de seus funcionários retirarem as peças mais valiosas. Dentro do aparelho, eles acham a cápsula com 19G de césio. À noite, seu brilho verde azulador chama a atenção. Pensando ser algo de grande valor, o proprietário do ferro velho a leva para casa. Orgulhoso de ter em mãos algo que parecia muito valioso, o dono do ferro velho recebe a visita de muita gente. Assim como os 2 catadores de lixo, todas as pessoas que chegam perto da substância têm os mesmos sintomas de indisposição, mas ninguém suspeita da causa. O irmão do dono do ferro velho o visita e leva um pouco da substância para casa. Durante o jantar, ele o mostra para seus filhos e contamina a comida sobre a mesa. Sem perceber, sua filha de 7 anos ingere pão com um pouco do pó. Um mês depois, Leide das Neves Ferreira morre. É a primeira vítima do Césio 137. 2 semanas depois, a esposa do dono do ferro velho percebe que todas as pessoas expostas ao pó brilhante ficavam doentes. Intrigada, leva a cápsula para a vigilância sanitária, que imediatamente identifica a substância radioativa. A mulher que ajudou a desvendar o mistério é a segunda vítima fatal. Em 30 de setembro, técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear e policiais militares começam a descontaminação da região. Mais de 112 mil pessoas são monitoradas, 129 estavam gravemente contaminadas, e 6 mil toneladas de material contaminado vão para um depósito especial. Oficialmente, 4 pessoas morreram devido à exposição à radiação. Mas, de acordo com a Associação de Vítimas do Césio 137, o número de vítimas é bem maior, e chega a mais 80 pessoas. Os riscos desse tipo de acidente são reais e existem países utilizando isso como arma de guerra. A grande verdade é que vivemos em uma verdadeira bomba nuclear, com milhares de agentes radioativos que, se fossem todos liberados, não existiria mais vida na Terra. Se sabemos que Fukushima vaza até hoje no Oceano Pacífico, tente imaginar o grande risco real de terremotos ou asteroides.
Se esses reatores forem atingidos por quaisquer meios naturais, não dá para imaginar as catástrofes possíveis. O recente desastre de Fukushima e da decisão de diversos países europeus em não mais investir em energia nuclear, Angra 3 ainda será construída até o final. Quanto ela custará no total? Doutor Ivan. Primeira coisa, quando a gente fala do acidente nuclear de Fukushima, eu costumo perguntar, eu dou aula também, eu costumo perguntar só por curiosidade, quantas pessoas morreram no acidente nuclear de Fukushima? E às vezes eu ouço informações, deve ter sido 20 mil, 10 mil, coisas desse tipo. Na realidade, o acidente nuclear de Fukushima não causou vítimas do próprio acidente. Devemos lembrar que o que ocorreu foi um terremoto e, acima de tudo, um tsunami, que em um país absolutamente preparado para terremotos, porque tem grande ocorrência, que é o Japão, que é com certeza o país mais preparado para esse tipo de catástrofe, tem da ordem de 20 mil pessoas morreram. Fora as perdas materiais que se acumulam até hoje, Os japoneses são muito eficientes, mas isso teve um impacto muito grande. Acidente nuclear. Nós tínhamos algumas usinas nucleares no Japão que estavam preparadas para uma série de eventos, Toda usina nuclear ela é projetada para resistir a uma série de eventos possíveis e, vamos dizer, de certa forma, acima daquilo que é esperado. Você tem uma margem de segurança. De energia que 450 metros cúbicos de gás natural, ou 1 tonelada de carvão. Uma usina nuclear como Angra 3 gera por ano cerca de 40 metros cúbicos de resíduos. Uma usina a gás natural, com a mesma capacidade, produzirá cerca de 30 toneladas de dióxido de enxofre, 12,7 mil toneladas de óxidos de nitrogênio e 5 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Veja agora esse mini documentário de um canal de TV sobre o raio azul da morte. Descaso, má sorte, uma sequência de fatalidades. Estas eram consideradas as causas do pior acidente radiativo do Brasil, até agora. Mas 30 anos depois da tragédia com o Césio 137, o Fantástico voltou a Goiânia, visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou, encontrou sobreviventes, ouviu cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. O físico Flammarion Goulart está calado há 30 anos. Ele foi um dos condenados pelo maior acidente radiativo da história do país. O vazamento do Césio 137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves. Um total de 1.143 pessoas afetadas. Eu nunca tive essa consciência de ter culpa e responsabilidade de uma forma. Nunca admiti isso e nunca falei para o nunca. Mas agora vai falar. E vai voltar 30 anos no tempo para contar uma versão bem diferente da que o Brasil conhece. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido, que estava acontecendo aquilo, eu corri aqui para ver se o equipamento estava aqui e vi que não estava. Mas para saber do que o físico está falando, é preciso, primeiro, conhecer a história oficial. Vamos lá. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de reciclagem retiram parte de um aparelho de uma clínica abandonada, o Instituto Goiano de Radioterapia. Eles começam a desmontar a peça. 18 de setembro. Os 2 vendem a peça, de mais de 300 quilos, para um ferro velho. O dono do lugar, de nome Devair, chama 2 funcionários para completar a desmontagem. Depois de muitas marretadas, lá dentro do cabeçote de chumbo, os trabalhadores encontram uma cápsula com 19 gramas de um pozinho, esbranquiçado de dia, brilhante à noite. Escurecendo, eu vi aquele trem azul. No dia seguinte, Devair já começa a passar mal e põe a culpa numa feijoada.
24 de setembro. Ivo, irmão de Devair, visita o ferro velho e leva um pouco do pó brilhante para casa, no bolso da calça. A filha dele, Leide, se lambuza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. Um dia depois, Leide começa a passar mal. 28 de setembro. Desconfiada da substância de brilho azul, Maria Gabriela, mulher de Devair, decide levar a peça para a vigilância sanitária. Para saber, para a gente sarar logo. Um funcionário do ferro velho ajuda a carregar. Eles vão de ônibus. 30 de setembro. Um físico que estava em Goiânia por acaso é acionado. Ele consegue um medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente uns 70, 80 metros, já tinha estourado a escada. Eu achei que o detetor estava com defeito. Depois vai até a casa do Ivo, o pai da Leide, a menina que brincou com o pó. Ela era uma fonte ambulante. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir, que o detetor já saturava também. Um equipamento de radioterapia para tratar câncer tinha sido violado. Era o maior acidente radiológico da história do Brasil. Quando finalmente se descobriu o que estava acontecendo, o próximo passo era chamar os principais cientistas e técnicos brasileiros da área. Pessoal, de vocês três, quem foi o primeiro a chegar lá? Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, né? Na noite do dia 30. Quem foi em segundo foi a Sandra, melhor ela dizer. Nós chegamos lá dia 1º, em 5 pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão. Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3, pediram para que eu fosse direto para Goiânia. E lá os técnicos descobriram. O pozinho azul, tirado de um equipamento médico, era Césio-137, radiativo. Na capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 112.800 pessoas. A população se perguntava: eu me contaminei? Eu estou radiativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio-137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radiativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, 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 até o césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Leide, que é quando a pessoa come a substância radiativa.